assim a palavra de Deus: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Oremos. Pai, se não abrires o nosso coração para crer, e não abrires o entendimento para compreendermos, será apenas uma palestra, mas nós te pedimos que as tuas palavras, que são espírito e vida, nesta noite, Pai, sejam palavras de salvação. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus filhinhos, João, queridos irmãos, não usa nem sequer uma vez a palavra igreja, mas o tempo todo ele está falando da igreja. Meus filhinhos, minhas criancinhas. E um pouco mais à frente nesta carta, ele deixará claro que esses filhinhos são os filhos que o próprio Deus gerou. Assim como os pais geram os seus filhos, Deus, pelo seu poder, ele nos gera, nos transformando de criaturas suas em seus próprios filhos. No entanto, só Jesus é o Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção e porque pela graça ele nos visitou com seu poder. E João escreve: eu vos escrevo estas coisas. Quais coisas? João começou sua carta dizendo: nós anunciamos uma pessoa eterna, porque ele era desde o princípio. E ele pré-existia a sua existência na terra. Nós o vimos, nós o ouvimos, nós o contemplamos, nós o apalpamos. Eu estou falando da vida eterna, eu estou falando de Jesus Cristo. Portanto, João está declarando a eternidade de Jesus, a encarnação, a manifestação da vida. João tinha uma mensagem cristocêntrica. Jesus era o tema principal, era o centro da mensagem pregada pelo apóstolo João. Depois João compartilha conosco que ele mesmo ouviu Jesus pregar. E a pregação de Jesus era teocêntrica. Deus estava no centro da sua pregação. E ele ouviu Jesus dizer: Deus é luz. Observem que Jesus não pregava dogmas e nem teorias. Os apóstolos não pregavam dogmas e teorias, eles pregavam o ser de Deus, porque Deus é a mensagem, é o conteúdo, é a Ele que pregamos. Por quê? Porque Deus é luz. Assim como a luz brilha, Deus se dá a conhecer. É próprio da luz brilhar, reluzir, é próprio de Deus revelar-se, dar-se a conhecer, para que a humanidade não o ignore, não o desconheça, mas para que você e eu saibamos quem Ele é, como Ele pensa, com que propósito criou, qual é o sentido da vida, qual é o propósito derradeiro do universo. Tudo isso somos capazes de saber, porque Deus é luz, Deus se revelou, Deus se descortinou, se permitiu conhecer. E quem quer ter comunhão com Deus, que é luz e está na luz, precisa andar na luz, ou seja, viver e comportar-se de acordo com o que Ele revelou. A palavra revelada, os valores morais revelados nos 10 mandamentos. João deixa claro para aquelas igrejas que estavam sofrendo ataques de doutrinas heréticas e diversas, que diziam que é possível você crer em Deus, que é luz, ter comunhão com a luz e andar em trevas.
Eles tentavam fazer o divórcio entre vida cristã e Deus, entre ética e fé. Mas o que Deus uniu, o homem não separe. Deus é luz. E como alguém pode alegar estar em comunhão com a luz andando em trevas? As trevas simbolizam o pecado, a vida de desobediência. As trevas simbolizam a rebeldia para com Deus, o desprezo para com os mandamentos de Deus. Portanto, é incoerência dizer: eu creio em Deus que é a luz, eu tenho comunhão com a luz, mas eu ando em trevas. João diz, isso não procede. Então, o apóstolo vai tratar de um outro problema enfrentado por aquelas igrejas, porque esses hereges eram capazes de dizer que estavam em comunhão com Deus, que é luz, apesar de suas vidas morais corrompidas. Sabe por quê? Porque no fundo eles declaravam: nós não temos pecado, não somos pecadores, nós não cometemos pecados. Por isso, eles acreditavam que estava tudo bem entre eles e Deus, e entre Deus e eles. E João está escrevendo para deixar claro que quando você erra na compreensão de quem Deus é, você errará na compreensão de quem o homem é. Você também errará na compreensão do que é o pecado. E eles erravam exatamente porque eles não davam ouvidos à revelação. Deus se deu a conhecer, mas eles não fundamentavam o seu conhecimento de Deus na revelação de Deus, mas em suas próprias ideias. E enquanto os homens fabricarem deuses à sua imagem e semelhança, ao invés de se considerarem criaturas criadas por Ele, a sua própria imagem e semelhança, as pessoas terão noções erradas de quem Deus é, consequentemente terão noções erradas de quem o homem é, e também se equivocarão no que diz respeito ao pecado. Por isso eles diziam: não somos pecadores e nós não pecamos. Mas João está dizendo, isso é uma falácia. Queridos, hoje não é diferente. Hoje nós vivemos numa sociedade que declarou guerra contra o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é produto do erro. E se não tem erro, não tem culpa. Culpa-se a religião e a moral pelas neuroses da sociedade e por termos pessoas tão enfermas emocionalmente. Então há uma guerra declarada ao sentimento de culpa. E para tentar se livrar da culpa, o que as pessoas fazem? Ao invés de evitar o pecado, que é a transgressão dos mandamentos de Deus, que gera a culpa, as pessoas simplesmente preferem negar que exista pecado. E é o que nós estamos vivendo hoje, numa cultura pós-moderna, onde as pessoas dizem ninguém está errado, está todo mundo certo. Os padrões morais não são absolutos e nem são universais. Se você julga que algo é certo, então você é coerente vivendo com esse padrão moral. E nós vivemos um caos moral em nossa sociedade, que afirma isso não é pecado, isso não é pecado. Por quê? Porque desconhece o Deus da palavra, o Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia diz que a solução para o terrível e para o fardo da culpa não é negar que há pecado, mas é evitar o pecado andando na luz, ou, se pecar, buscar o perdão. E nós vimos hoje de manhã que se nós confessarmos os nossos pecados, e a palavra grega traduzida em nossa língua por confessar é homologar, significa concordar, admitir, dizer a mesma coisa. Eu estou concordando com Deus que afirma que isso é pecado e que eu sou um pecador, admitindo a minha pecaminosidade, admitindo que peco só no pensar. Então eu confirmo que Deus é verdadeiro, eu confesso as minhas transgressões, e o perdão de Deus, graças à sua fidelidade e justiça, ele é dispensado. E o resultado qual é? Deus remove a culpa, porque Deus nos perdoa. E então, perdoados, temos a chance de prosseguir. Uma mulher pega em flagrante adultério,
deveria ter sido apedrejada, não foi por causa de Cristo. E ele disse àquela mulher: vai e não peques mais. Essa ordem ou esta palavra não implica que ela se tornou impecável, mas ele está dizendo: não volte a cometer os mesmos erros. Ele curou um homem e ele disse: já estás curado, não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Portanto, Deus perdoa aqueles que confessam seus pecados, e por causa da fidelidade dele, da justiça dele, o perdão de Deus nos alcança, trazendo paz ao coração, porque não tem nada pior do que o sentimento de culpa, o fardo da culpa, de saber que nós temos errado com Deus, errado com as pessoas, e que a nossa vida, ela está sobrecarregada da culpa que amargamos pelos erros do nosso passado. Mas a Bíblia diz que Deus é tão maravilhoso que Ele joga para trás das suas costas os nossos pecados. É dito nas Escrituras que Ele lança nas profundezas do oceano os nossos pecados, porque Deus perdoa, Deus purifica, Deus limpa o arrependido que confessa os seus pecados. Mas, meus irmãos, agora João enfrenta um problema. Todas as vezes que você prega a verdade de Deus, mentes carnais, mentes insubmissas, começam a tirar deduções erradas. Por exemplo, se todo pecado confessado é pecado perdoado, então eu posso continuar pecando, porque sempre que eu continuar confessando, eu continuarei sendo perdoado. E João está dizendo: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Presta atenção, se nós pecarmos e confessarmos, Deus perdoa. Mas eu não estou escrevendo para incentivar o pecado, ao contrário, é para tentar motivar vocês a andar na luz e não nas trevas. Portanto, não tirem a conclusão errada de que se eu peco, Deus perdoa. Se eu peco, Deus perdoa, eu posso continuar pecando, porque Deus sempre continuará a me perdoar. Eu estou numa zona de conforto, não tem riscos. O pecado, após o encontro com Cristo, não gera mais condenação e não me tira a salvação. Se o pecado não me tira a salvação e não me proporciona mais condenação, eu posso pecar. Porque quando eu quiser o perdão, eu peço, e Deus perdoa. Mas não é só isso o que a Bíblia ensina sobre o pecado. A Bíblia ensina que a ira de Deus, que é o antagonismo de Deus para com o pecado, muitas vezes se manifesta não perdoando. Porque uma pessoa que confessa seu pecado a Deus, já tramando, uma vez quitado esse débito, continuar na sua rebeldia, esse arrependimento é falso, Deus sabe que ele é falso, e não há perdão para aquele que está apenas preocupado em quitar suas dívidas com Deus, mas não está disposto e resoluto a viver uma vida de santidade. João diz: eu vos escrevo estas coisas para quê? Com que propósito? Para que não pequeis. Deus nos deu a sua palavra. Ela nos foi dada exatamente com essa direção e esse propósito, para nos fortalecer, nos advertir, para que nós não pequemos contra o nosso Deus, transgredindo os seus mandamentos, nos rebelando contra a sua vontade, nos insurgindo contra a sua soberania. É para que não pequeis. Por isso, Moody, o grande evangelista, dizia: esse livro fará com que você evite o pecado. O pecado fará com que você evite este livro, porque estas coisas que estão registradas na Bíblia Sagrada têm esse propósito claro e objetivo: não pequeis. Por isso, quem quer viver em comunhão com Deus e usufruir das alegrias e das bênçãos de andar com Deus e de estar em paz com Deus, deve viver e andar na luz.
de acordo com a revelação divina. Ou seja, não deve andar em trevas. Se alguém pecar, sim, devemos confessar, mas a certeza do perdão não pode ser por nós interpretada como incentivo para o pecado. Os irmãos sabem que a impunidade, ela estimula o erro, a repetição, a reincidência. E João está preocupado, porque ele deixou claro que pecado confessado é pecado perdoado. E isso poderia dar às pessoas margem para pensar: eu estou numa zona de conforto e de segurança, não há risco. Posso ser crente e continuar pecando, porque Deus sempre me agraciará com o seu perdão. Mas a Bíblia diz, por exemplo, que Esaú foi profano e foi imoral. E quando ele procurou arrepender-se, Deus não lhe deu o arrependimento. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E quanto mais ele ouvia as ordens de Deus, mais duro, impenitente, desobediente ele se tornava. A ira de Deus se manifesta nas pessoas assim, muitas vezes endurecendo o coração para que a pessoa não se arrependa. O povo de Israel durante séculos ouviu a voz de Deus pelos profetas, que chamava aquele povo ao arrependimento. E eles impenitentemente prosseguiram na imoralidade, na injustiça e na idolatria. O mal, segundo a Bíblia, começa com 3 I's: imoralidade, injustiça e idolatria. Todos os erros que os homens cometem estão nessas 3 categorias: da idolatria, da imoralidade e da injustiça. Então Deus disse: agora vocês vão para o cativeiro. E a Bíblia diz que quando chegou a hora do castigo de Deus, o povo clamou, o povo suplicou, e Deus disse: não tem perdão, agora vocês serão punidos. E Jeremias chorou e intercedeu, e Deus disse a Jeremias diversas vezes: pare de interceder, eu proíbo você de orar por esse povo, porque esse povo agora vai receber a justa retribuição pelos seus pecados. Portanto, crer que pecado confessado é pecado perdoado é como alguém que pensa assim: eu estou às vésperas de quitar uma dívida e ele já está pensando na nova que ele vai contrair. É como alguém que pensa: eu errei com Deus, eu vou me consertar aqui, mas eu já lá na frente vou prosseguir na desobediência. Esse é um falso arrependimento, porque o genuíno arrependimento, ele traz profundo pesar. Quando uma pessoa se arrepende sinceramente dos seus pecados, ela é tomada de uma tristeza sincera, de uma tristeza profunda, ela é tomada de um pesar em seu coração que traz abatimento, entristecimento, e a pessoa então confessa, humilhando-se e em lágrimas, dizendo: eu pequei contra ti, Senhor, te desonrando, prejudicando as pessoas, e a pessoa pede misericórdia. Nós sabemos que a tristeza é uma das partes do genuíno arrependimento. A confissão é a segunda, mas o deixar o pecado é a terceira. Por isso, nós sabemos que Judas profundamente se entristeceu. Ele entrou em depressão pelo que ele fez com Jesus. Ele devolveu o suborno, ele disse: eu traí sangue inocente. Aquele homem, ele reconheceu e confessou seus erros, ele sentiu profunda tristeza e ele se matou. Pedro fez igual ou fez pior. Ele traiu vergonhosamente Jesus, negando-o sob juramento e rogando pragas para ser convincente, para que ninguém pensasse que ele era realmente um discípulo de Cristo, porque ele não queria ter o mesmo destino de Cristo, a cruz. Mas a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Se você colocasse o seu dedo em uma das lágrimas de Pedro e pusesse na ponta da sua língua, você iria ver que era fel puro. Ele chorou amarguras. Ele profundamente se entristeceu. Ele confessou os seus pecados.
E ele que 3 vezes disse: eu não o conheço, eu não o conheço, eu não o conheço. Ele teve de Jesus a bênção de poder dizer diante de todos: eu te amo, eu te amo, eu te amo. A restauração de Pedro, porque ele se entristeceu, ele confessou e ele abandonou o seu pecado. Por isso, João está dizendo: meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Eu estou ensinando que há perdão abundante da parte de Deus para os nossos pecados. Mas ao ensinar um perdão abundante, mediante a confissão, eu não estou dizendo continuem pecando. Eu não estou incentivando uma vida de desobediência, lhes dando a certeza e segurança de que vocês sempre serão perdoados. Eu vos escrevo para que não pequeis. No entanto, João sabe que é impossível não pecar. João sabe que todos somos pecadores e que nós pecamos. E qual é a provisão de Deus para os nossos pecados? Se alguém pecar, disse João, temos um advogado junto ao Pai. Irmãos, a palavra advogado, em nossa tradução, traduz a palavra paráclito. Jesus, lá no Evangelho de João, chama o Espírito Santo de o Consolador, o Paráclito ou o Ajudador. Essa palavra significa alguém que era chamada para estar ao lado de uma outra e defendê-la diante de um juiz. Quem é que faz isso? É o advogado. Você não comparece em um tribunal sozinho. Você chama alguém competente, um advogado, para lhe dar ajuda diante de um juiz que vai defender a sua causa diante dele. E Jesus disse lá: eu mandarei outro Consolador. E essa palavra outro significa: eu sou o vosso Consolador, o vosso advogado. Vem outro que é distinto de mim, mas é da mesma natureza minha. A palavra grega indica isso, portanto, ele é tão divino quanto eu. E nós temos, meus irmãos, um advogado aqui, um Consolador aqui, o Espírito Santo na terra. E temos no céu um advogado, um Paráclito, alguém que diante de Deus intercede por nós. A Bíblia diz em Romanos que ele está à direita da majestade nas alturas, por nós intercedendo. Está escrito na Epístola aos Hebreus que ele vive para interceder por nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Jesus disse: Pedro, Satanás, o teu inimigo, pediu, porque ele não é soberano, ele está debaixo do poder de Deus, como dizia Lutero, na coleira de Deus, ele não faz o que quer, quando quer e o que bem quer. Ele pediu para cirandar você, ou para peneirar você como trigo. No tempo passado, quando não tinha máquinas, se separava o grão da palha, levando a colheita para um lugar alto, onde ventava, com a peneira jogava para cima, o vento leva a palha e o grão caía. Era o processo de separar grão da palha. E Jesus está dizendo: Satanás pediu, Pedro, para te jogar para cima. Você é palha, que de acordo com o Salmo 1, a palha representa o ímpio, que o vento leva, ou você é grão, você é discípulo. E ele disse: Pedro, eu roguei por ti. Observem bem, Jesus é o Consolador, é o Paráclito, é o nosso advogado. Ele disse: eu roguei, eu intercedi junto ao Pai, para que a tua fé não desfaleça, porque você vai ser submetido a uma dura prova e você vai cair, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. E eu roguei para que, quando acabar essa tribulação terrível, você não esteja com a fé destruída, mas para que você se converta, e você converta e console os seus irmãos. Se alguém pecar, nós temos uma provisão: o advogado junto ao Pai. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Irmãos, dizer que ele é o justo significa dizer que ele jamais infringiu a lei de Deus. Talvez você diga: eu nunca adulterei.
Eu nunca deitei com uma mulher casada, ou eu sendo casado com uma mulher casada ou solteira. Mas qual é o homem aqui que nunca adulterou no pensamento? Alguém aqui se atreve a levantar a mão e dizer: eu nunca adulterei? Talvez você diga: eu nunca quebrei o pescoço de ninguém e nunca matei ninguém. Mas alguém aqui se atreve a dizer que nunca sentiu raiva, ódio, rancor no coração? Jesus, quando mostrou que a extensão do pecado vai para dentro do coração, ele deixou claro que pecar é mais do que se conformar externamente com a lei de Deus. Tem que ter uma conformação interna. E diante disso, quem não é pecador? Tiago ensina que se você desobedece um mandamento de Deus, você e eu não somos culpados pela desobediência de um mandamento. Aquele mandamento representa a lei de Deus. E quem desobedece um mandamento quebra toda a lei de Deus. Será que tem algum justo aqui que não precisa se arrepender? Por que não? Porque não tem nada para se arrepender. Ser justo significa isso, estar quite com a justiça de Deus. Nunca ter quebrado, nem no pensamento, nem na intenção, nem na imaginação e nem na motivação. Nunca. Deus é luz, nele não há trevas. Jesus é luz, ele é o justo. É justamente porque ele é o justo que ele está qualificado para ser o nosso advogado junto ao Pai. É o seu caráter íntegro, impecável. Ele disse: quem me convence de pecado? É essa natureza santa, é esse caráter justo, que a Bíblia diz que Deus olhou do céu e ele não viu um justo, nenhum sequer. Mas Jesus Cristo é o justo, porque ele é o justo, e ele é o nosso advogado junto ao Pai. Se nós, meus irmãos, pecarmos, e João não está falando daquele que peca habitualmente porque pratica a desobediência. O teólogo Langston, ele gostava, eu já disse aos irmãos, de explicar a diferença entre pecador e pecadeiro. Ele dizia: o sufixo eiro indica profissão, padeiro, pedreiro, indica aquele que pratica, que vive daquilo. E ele dizia: o crente é pecador, ele não é pecadeiro. Uma pessoa que anda em trevas, vive no pecado, vive na desobediência, ela não conhece a Deus. Uma pessoa salva, uma pessoa que tem Deus, ela não é perfeita. O alvo de sua vida é a perfeição moral. Mas nós pecamos, mas nós não fazemos do pecado o nosso hábito. Quando um crente sincero peca, ele se sente mal diante de Deus. E enquanto ele não se arrepende, ele não confessa, ele não tem paz com Deus. Ele não vive bem enquanto ele não acerta a sua vida com Deus. E enquanto ele teima em andar no pecado, ele perde a plenitude do Espírito Santo, a alegria da salvação, o prazer de buscar a Deus. Quantas pessoas, eu me lembro, eu era rapaz, e na minha rua, muitos colegas: Jorge, tu já foi na igreja de manhã, de noite também, você é fanático. Ele não sabia do prazer de adorar, a satisfação de louvar, a necessidade de ouvir a palavra, ler a Bíblia, orar a Deus. Isso a gente faz com prazer e alegria. E quando estas coisas estão ausentes da nossa vida, elas revelam como os sintomas que há uma enfermidade espiritual. A Bíblia, Deus colocou na nossa mão para que não pequeis. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, ele leu as Escrituras, ele aprendeu a palavra de Deus, ele memorizou a palavra de Deus, e ele tomou uma decisão: eu vou obedecer os mandamentos de Deus. Jesus, no deserto, tentado pelo diabo, ele responde dizendo na primeira tentação: está escrito.
Tentado a segunda vez, ele responde dizendo, está escrito. Então o diabo disse, ok, você quer brigar nas escrituras? Então o diabo começa, também está escrito, lá no Salmo 91, pula daqui de cima. E os anjos vão te amparar, um paraquedas angelical vai te tomar. E você não vai se esborrachar lá embaixo. E todos verão que você é o Filho de Deus. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, Deus nos deu a sua palavra para não pecar. Se Jesus tivesse vencido Satanás, se ele tivesse vencido as tentações para o pecado, com um poder sobrenatural, que nem eu nem você temos acesso, nós diríamos, é por isso que eu não consigo vencer. Mas quando ele venceu o pecado com a palavra, então ele está dizendo, você tem a palavra nas mãos. E João está dizendo, eu vos escrevi estas coisas para que não pequeis. A palavra, Deus nos deu a palavra para nos fortalecer, nos advertir, nos orientar e nos fortalecer para que não pequeis. Por isso, se todos os dias você começar as suas manhãs lendo as Escrituras, memorizando as Escrituras, estudando a palavra, você terá todas as chances de encarar um dia com vitórias, porque a palavra nos foi dada para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, sim, se você e eu pecarmos, eu recorro ao meu advogado dizendo, Senhor, me ajuda. Jesus intercede por mim, tem misericórdia de mim. Irmãos, é interessante que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, eu não vim julgar, mas o Pai me deu o julgamento. Ou seja, em sua primeira manifestação, ele veio como Salvador, mas em sua segunda manifestação, ele virá como juiz. Mas enquanto ele não vem como juiz, ele é o nosso advogado junto ao justo juiz que é o Pai. Então nós temos um intercessor aqui no coração, o Espírito Santo, que geme, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa língua portuguesa é uma língua rica, peguem o dicionário e constatem o volume de palavras, pois um dicionário inteiro seria incapaz de expressar e exprimir as dores mais profundas do coração. Quando a gente sente uma grande dor, você não tem palavras, você geme. Não há palavras para expressar que consigam traduzir a profundidade da sua dor. Você sabe que é assim, eu também sei. Ele geme, ele intercede por nós, segundo a vontade do Pai. Deus nos deu o Espírito Santo, o intercessor, na terra, no nosso coração. Nós temos junto ao Pai o advogado que é Jesus. Segundo o livro de Atos, Deus ordena a toda a humanidade que se arrependa, porque Ele já estabeleceu um dia em que Ele vai julgar toda a humanidade por intermédio de um homem a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele deu toda a autoridade para ser o juiz da terra. Mas enquanto Ele não vem com poder e grande glória, na qualidade de justo juiz, Ele é o advogado. Então, querido amigo, querida amiga, recorra a Ele, com todo respeito. Não recorra a Maria, ela não é advogada. Não recorra aos santos, eles não são advogados, eles não têm acesso ao Pai, eles não podem interceder junto ao Pai. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, você não encontrará um versículo, meio versículo, na Bíblia que diga que existem outros intercessores, que não seja o Espírito Santo no nosso coração e Jesus no céu. Não tem. Então não perca tempo. Só Jesus pode interceder por você. E você pode ir a Ele dizendo, Jesus, Tu que morrestes por mim na cruz do Calvário, intercede por mim, junto ao Pai. Peça misericórdia, paciência do Pai para comigo. Tem misericórdia de mim. Ele é o justo, só Ele pode fazer essa intercessão. Só Ele não pecou. Será que existe alguém que não pecou, que possa ser considerado justo?
Infelizmente se fala da Imaculada Conceição de Maria. Maria foi concebida imaculada, sem mácula. Irmãos, se ela foi imaculada, se ela não tinha pecado, ela é justa. Mas em seu cântico ela chama Deus de seu Salvador. Porque ela era pecadora como você e eu. Foi uma mulher extraordinária. Será lembrado para o resto da humanidade como uma jovem, segundo o coração de Deus, piedosa, santa, mas um ser humano como eu e você. Não existe outro, só temos um advogado, Jesus o justo. João prossegue dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem tem a versão Almeida, século 21, observará que ao lado da palavra propiciação há um asterístico, e quem ler na nota de rodapé, está escrito o seguinte: propiciação significa sacrifício que afasta a ira divina. Jesus é a propiciação. A sua vida, e João já falou do sangue dele, que purifica e perdoa. Jesus, meus irmãos, é a propiciação. Só ele é capaz de afastar a ira de Deus. Para que Deus nos perdoe, existem dois obstáculos a serem transpostos, superados. Os nossos pecados, o problema que há em nós. Mas a ira de Deus. Deus não vê o mal de braços cruzados e impassível, não se manifesta. A Bíblia diz que o mal, de qualquer espécie, dentro da área da idolatria, da imoralidade e da injustiça, ele acende a ira de Deus. A ira de Deus é o antagonismo de Deus. A ira de Deus é a reação santa, justa de Deus. Você vê um galalau batendo no pequenininho e você é tomado de ira, revolta, você não consegue. Deu no jornal esses dias, quantos pais dessa cidade estão violentando suas próprias filhas meninas. Aqui no Educandos, um pai pega dentro de um motel com a sua própria filha, que desde os 12 anos ele violenta. A polícia tirou ele de lá de dentro com a filha. Quem não fica revoltado? Quem não fica indignado com a barbaridade dessa? Pensar que Deus olha os nossos pecados e não acende dentro dele essa reação, é não conhecer o Deus vivo. Quando Deus sabe do ódio que tem dentro do seu coração, quando Deus conhece o conteúdo da sua imaginação. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus disse que toda a imaginação do coração do homem era continuamente má. Por isso Deus decidiu destruir toda a humanidade e todo ser vivo com o dilúvio, para ensinar à humanidade que viria depois, que haverá um juízo de Deus, e que ele julgará todo o pecado, nenhum pecado ficará impune. A ira de Deus é uma reação santa e justa de Deus diante do mal. E como nós vamos conseguir fazer com que essa ira, essa reação pare? Quem pode parar a reação de Deus? Quem é que pode desviar a ira de Deus? A Bíblia diz que Jesus é um sacrifício que afasta a ira de Deus. Sabe por quê? Porque quando justiça é feita, o coração se apazigua, não é verdade? Aconteceu uma coisa errada, aí a polícia agiu, prendeu, o juiz julgou, a pessoa foi condenada. Não traz de volta aquela pessoa que partiu, não traz de volta nada, mas a pessoa sente que justiça foi feita e ela se tranquiliza. Mas quando justiça não é feita, o coração não fica em paz. É impossível haver paz se não existir justiça. Por isso, quando Deus viu que o próprio Jesus, irmãos, Deus enviou Jesus. Muitos teólogos e muita gente não quer aceitar a ideia de que Jesus seja um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Sabe por quê? Porque nas religiões do passado,
Os deuses eram irritáveis, caprichosos. Qualquer coisa, o que despertava a ira dos deuses não eram as questões morais dos homens, era ele mesmo. Eram irritadiços, temperamentais. E os homens poderiam então aplacar a sua ira com presentes e ofertas. Eles pegavam uma menina e dedicavam e sacrificavam para acalmar. Está calminho agora, Deus. Olha aqui o presente. É como alguém que quer, a mulher está irada, ele quer acabar, aí traz um presente, ele quer tentar aplacar a ira, comprando. E a Bíblia diz que, enquanto no paganismo os homens tentam subornar a Deus com presentes, a Bíblia diz que o próprio Deus foi quem tomou a iniciativa de se autopropiciar, porque Ele enviou, em virtude do seu amor, o seu Filho. E Jesus Cristo veio para aplacar a ira de Deus, desviando-a de nós e direcionando-a para Ele. É como se uma multidão enfurecida fosse na direção de uma pessoa que cometeu uma barbaridade e eu dissesse: pessoal, não foi ele, fui eu. E então a multidão irada se desvia, eu desviei a ira que ia ser jogada nele e ela jogada em mim. Jesus atraiu para si. A Bíblia o apresenta como um sacrifício propiciatório que afasta a ira de Deus de nós, mas ele a atraiu para ele. Por isso, a morte dele na cruz do Calvário foi terrível. Enquanto Sócrates bebeu cicuta de uma forma tão elegante, tão brava, tão elogiável, enquanto muitos comunistas morreram fuzilados, convictos, foram para a forca de cabeça erguida, valentes, porque estavam morrendo por uma causa justa. Muita gente diz: por que Jesus, no jardim do Getsêmani, transpira sangue e se acovarda chorando, pedindo: me livra disso? É porque as pessoas não sabem que a morte dele foi a ira de Deus, que deveria cair sobre cada um de nós, caiu toda sobre ele, porque ele é a propiciação, é o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. A justiça de Deus só fica em paz quando justiça é feita. Então Deus puniu os nossos pecados no seu Filho. Justiça foi feita. Deus está em paz. A ira de Deus não atinge, não alcança mais aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. E diz o texto bíblico que ele não é somente a propiciação pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Portanto, todo aquele que crer em Jesus e estiver em Cristo, está salvo da ira de Deus e dos seus próprios pecados que acendem e provocam essa reação. Os nossos pecados, eles são a ação que provocam a reação de Deus para os nossos atos pecaminosos é a sua ira. Jesus é a propiciação, é Ele quem nos livra da ira vindoura. Por isso João está dizendo: eu vos escrevi para que não pequeis. Entendam, filhos de Deus, que o propósito da vida é não pecar. O propósito da vida é jejuar, orar, ter a palavra de Deus e dela se alimentar, para não pecar contra Deus. Deus é luz. Se queremos estar em comunhão com a luz, temos que andar na luz e não nas trevas. Portanto, não pequem. Mas se pecarem, e ele diz, sabe o quê? Se alguém pecar, se alguém, quem? Aí ele põe no primeira pessoa do plural, temos, porque ele está dizendo: eu me incluo entre aqueles que com certeza, porque são pecadores, pecarão. E ele está dizendo: temos. Deus providenciou o justo, o advogado e o sacrifício que propicia, que afasta de nós a sua ira, Jesus Cristo. Por isso, não temos outro em quem crer, não temos outro a quem procurar. Se queremos estar em paz com Deus, se queremos ser salvos eternamente, amigo e amiga, a vida
que agora nós estamos vivendo terminará, é questão de tempo. Para uns, mais tempo, para outros, menos tempo. Todos nós, aqui, não temos muitos anos de vida. A morte é tão certa quanto a própria vida. E se você e eu partirmos desse mundo, sem este advogado, sem que tenhamos nos arrependido, confessado os nossos pecados e recebido a sua intercessão, o seu perdão, sem que esse sacrifício, este sangue que já foi mencionado, que significa a sua morte na cruz, para nos livrar da ira de Deus, se você não tiver Jesus Cristo no seu coração, você vai morrer nos seus pecados, e o que te aguarda é o perecimento. O versículo mais conhecido da Bíblia: Deus amou, por isso Ele deu Jesus para ser um sacrifício de propiciação, e quem nele crê, tem a vida eterna. Quem não crê, perecerá. Perecer significa o inferno, exclusão total e irremediável e eterna da própria presença de Deus. Por isso, nesta noite, lembre-se, a palavra de Deus é para não pecar. O problema do pecado não se soluciona negando que pecado existe, mas recorrendo ao justo, ao nosso advogado, aquele cuja vida foi sacrificada para nos livrar da ira de Deus. Portanto, entregue-se a Jesus Cristo, arrependa-se agora dos seus pecados, confesse-os a Deus e convide Jesus para entrar em sua vida. E diga: Senhor, me salve, eu quero deixar esse lugar com a certeza de que fui perdoado e de que recebi o dom da vida eterna. Tem misericórdia de mim, ó Jesus, intercede junto ao Pai, e agora me salva dos meus pecados. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Todo-Poderoso. Esse momento é tão importante.